Glória a Deus. Cremos no poder da oração, hein? Cremos que oramos e Deus é aquele que trabalha, Deus é aquele que faz, aquele que alcança. Quantos estão aguardando a nossa oração, o nosso clamor? E quando nós clamamos, Deus é aquele que quebra as cadeias, quebra os julgos, derruba as barreiras e a pessoa recebe a cura e a restauração. Vem, queridos? Aleluia! Vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje o pastor Rafael me acionou, dizendo que não dá tempo de chegar, mas estamos aqui adorando ao Senhor, aprendendo da sua palavra que é poderosa, porque Deus tem sempre uma palavra poderosa no nosso coração. Nós estávamos comentando a respeito do ser humano insatisfeito por sua caminhada. Nós estamos vivendo um tempo, até Salomão lá em Provérbios diz que com muito lidar com o corpo, muita ginástica, muitos exercícios corporais, muitas vezes de nada serve, porque hoje nós estamos vendo pela mídia os exercícios corporais, o culto ao corpo, né? O homem está cultuando mais o corpo do que a Deus, porque arrisca a saúde, arrisca a vida para fazer interferências, né? Cirúrgicas, arrisca. Eu estava vendo hoje um vídeo, a menina colocou um piercing, né? Insistiu, já tinha insistiu tanto com a mãe que colocou, até a mãe colocou o segundo, e a partir do momento que ela colocou, pelo piercing estava infeccionado e entrou uma bactéria no sangue dela através do piercing, e a menina está de cama, não se move para nada, porque a infecção que entrou por aquela matéria. E aí a mãe disse assim: como eu me arrependo ter deixado ela colocar, porque fez todos os exames e não encontrava nada, e disse assim: tem algo que entrou, algum metal que entrou pelo teu corpo, que espalhou pelo sangue todo. Eu falei: eu tinha colocado isso, mas eu tirei porque infeccionou. E foi ver, né, se alojou uma bactéria no sangue, nos nervos, e ela está acamada sem poder se mexer, porque muitas vezes o homem caminha insatisfeito com aquilo que Deus tem nos dado. Nós acabamos de cantar que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então Ele nos fez perfeito, Ele nos fez feliz. Ontem eu estive na casa da minha mãe, foi um primo meu, e tem uma criança de 8 anos. Nasceu perfeita, mas teve uma confusão e por isso ficou deficiente, né? Não anda, não conversa, mas entende o que se fala. E a gente começou a orar, ele começou a pular, e ele começou a engrandecer o nome de Deus, assim, com as atitudes do povo, né? E aí a gente vê a situação, aí você olha assim e fala assim: eu não tenho problema. Eu não tenho problema, né? Porque a mãe e o pai ali cuidam perfeitamente dele. Ele tem 8 anos, leva no colo, tem fralda e caminha, vai trabalhar, leva ele junto, porque tem período escolar, estão na caminhada e o tempo todo dizendo que ele não é peso para nós, ele é alegria para o nosso coração. Então, louvor a Deus por ter, apesar de ter um filho com sérios problemas, estão ali louvando a Deus, agradecendo a Deus, dizendo que tudo é para louvor da glória do Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Lucas 19. Deus tem uma palavra para o meu e seu coração, um texto bem conhecido, tem até uma música, mas tem algo que Deus falar para nós a respeito de Zaqueu, um publicano. A palavra de Deus
cita dois momentos que Deus estava em Jericó. No caminho ele encontrou lá o cego de Jericó, o cego que estava no caminho, o cego Bartimeu, que estava no caminho para Jericó. E em Jericó ele teve esse novo episódio, 2 episódios em Jericó, nesta cidade, né? A palavra diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia ver por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para vê-lo, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu bem, aqui minha Bíblia diz gostoso. E vendo isso, os fariseus murmuraram, porque disseram assim: ele entrou na casa de um homem pecador. E havendo-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se porventura em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido, né? Olha que lindo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu era uma dessa, né? Nós estávamos perdidos e ele veio para nos buscar, para nos salvar, para nos curar, para nos trazer ao seu abraço. Essa história é muito conhecida. Quando a gente fala de Jericó, logo nós vamos lembrar daquele corinho com Josué, que está em Jericó, né? Nós lembramos lá no começo, lá em Êxodo, a saída do povo do Egito, e a primeira conquista de Josué foi Jericó. Foi aonde Josué obedeceu a palavra de Deus, cercou Jericó, deu as voltas que o Senhor determinou, e com o bradar da voz do homem, a Bíblia diz que os muros caíram e Jericó foi tomada. E Josué lançou uma palavra dizendo assim: aquele que reconstruir a Jericó, ele será maldito. E disse assim: aquele que colocar a porta, colocar as ombreiras da porta, o seu filho maior morrerá. E aquele que colocar a porta dos muros, o seu filho menor morrerá. Deixou esta palavra para que Jericó não fosse reconstruído. Se você hoje for por lá, se construir do lado dessa Jericó velha uma nova Jericó, mas a Jericó antiga é escombro só existe escombros, né? Tem alguns lugares que você anda por lá, você enxerga algumas coisas, mas essa Jericó que Josué derrubou, que Deus derrubou através de Josué, ela não existe, só existe escombros. Existe uma nova construída na lateral. E a palavra de Deus, isso ficou como um sinal de Deus, que Deus é poderoso para destruir qual seja o tamanho das muralhas, né? Mas também ele é poderoso para salvar, porque isso me faz lembrar de Raabe, que estava no meio de um povo pagão, estava no meio de Jericó, no meio daquele povo doente, e a palavra de Deus diz
está tremendo, porque nós ouvimos falar a respeito do que Deus fez com o Egito e como vocês atravessaram o Mar Vermelho. Então, as notícias das obras de Deus nos lugares ou na nossa vida, elas caminham, amém? Nós fomos criados para a glória de Deus e quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos posicionamos e caminhamos de acordo com o que Deus quer fazer, o que Ele quer trabalhar na nossa vida, as notícias da nossa vida vai caminhando nos ouvidos daquele e diz assim, olha, aquela não é mais a mesma. Por quê? Porque ela está caminhando diante de Deus e Deus fez uma obra na vida dela, na sua casa e na sua família. Então, Raabe disse isso, nós estamos ouvindo, nós estamos sabendo que vocês são o povo de Deus e que Deus tem operado maravilha no meio de vocês, operou grandiosamente lá no deserto, que Deus está cuidando de vocês. Então Raabe, ela entendeu o poder de Deus, ela entendeu que o Deus que nós servimos era um Deus poderoso, a ponto de dizer, quando Jericó ruía, não esqueça de mim, né? A palavra de Deus diz que ela foi salva, ela e a sua família, porque ela fez um acordo com aqueles espias e colocou um cordão vermelho na sua janela e os muros caíram. Não caíram nem para frente nem para trás. Os muros caíram de pé e a casa de Raabe permaneceu no mesmo lugar. Então isso me faz entender o que nós lemos no começo do culto. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro vem presente nas tribulações, e ainda que a terra trema, ainda que o mundo se abale, Deus está no meio dela e não será abalado. Porque a casa de Raabe não caiu, não ruiu, não tremeu. Uma muralha enorme que se fazia casa em cima dela, de tão fortificada que era, ela tombou e a casa de Raabe permaneceu. E o que eu aprendo com esta palavra? Nós vivemos dificuldades, nós vivemos na nossa vida as afrontas, os problemas, mas a palavra diz assim, se nós estivermos firmados no Senhor, nós não seremos abalados diante de tudo que estamos ouvindo, diante de tudo que estamos vivendo, amém? Porque Deus é aquele que cumpre a sua palavra e a sua promessa. O homem foi lá e disse, a sua casa vai ser guardada, os seus parentes vão ser guardados. Se você conseguir colocar os parentes dentro da sua casa, não acontecerá nada para eles. E ela conseguiu colocar toda a sua família. Então, mais um adendo aí. Quando nós clamamos, quando nós buscamos, quando nós colocamos a nossa casa, a nossa família, Deus vem, Deus guarda, Deus protege. Isso me faz lembrar quando nós falamos assim, pega o copinho com o sangue, né? Pega o copinho com o vinho e passa nos umbrais das suas portas e ora, declarando, Senhor, eu guardo a minha casa, a malignidade vai ficar lá fora. Dentro da minha casa não vale encantamento, dentro da minha casa não vale maldade, dentro da minha casa a inveja não vai entrar, as enfermidades não vão nos alcançar, amém? Mas sim a bênção do Senhor. E a palavra de Deus diz que Jesus entrou em Jericó, ainda que era uma cidade que foi amaldiçoada, mas ele é aquele que restaura, é aquele que vai de encontro com aquele que necessita. E eis que ali havia um varão chamado Zaqueu, e ele era chefe do publicano. A chefe do publicano era a sua profissão. Ele era um homem rico,
ele cobrava impostos. E diz que os judeus odiavam, os judeus o rejeitavam. Por quê? Não é porque ele era publicano, mas porque ele trabalhava para o inimigo. Ele sendo judeu, ele sendo lá de Jericó, ele trabalhava para os romanos. E os romanos eram inimigo, cobravam impostos do povo. Então ele ia lá, era um trabalho que trazia desgosto para o seu coração. E conta a história que ele era totalmente rejeitado. Ele não tinha lugar na história. É um homem que não cabia em lugar nenhum. Você já foi em algum lugar aonde você fica sem jeito? Aonde você fica deslocado? Aonde as pessoas dizem, né? O que você está fazendo aqui? Né? Você não foi convidado, né? A gente muitas vezes vive situações como essa. Que você entra e o ambiente está tão ruim e você se sente rejeitado ali, as pessoas te viram as costas, e assim era Zaqueu, um homem totalmente rejeitado pelo seu povo, pelos seus familiares, não tinha amigo por causa da sua profissão. Por causa da sua profissão, ele era rejeitado. A sociedade não aceitava porque ele trabalhava como um publicano cobrando impostos. Nós podemos ver aqui pela história, Jesus também convidou um publicano. A Bíblia diz que ele estava passando e de repente ele viu Levi, que também era um publicano, que ele também cobrava impostos. Diz assim que Levi estava num lugar na estrada como cobrando pedágio para todos que passavam, mas Jesus olhou para ele, Jesus fitou os olhos nele e disse: me segue. E a Bíblia diz que Levi largou tudo que estava fazendo e seguiu a Jesus. Levi é o mesmo Mateus, que escreveu o livro de Mateus. Ele abandonou tudo e ele foi rejeitado pelos discípulos. E tem uma cena que Pedro chega para ele, Pedro e João chegam para Levi e diz assim: no começo nós não entendemos porque Jesus te convidou, nós entendemos porque Jesus trouxe você no meio de nós. Você é um publicano, você é um cobrador de impostos. Aí Mateus disse assim, porque ele olhou no meu coração. Jesus olhou para o meu coração, por isso ele me convidou, né? Glória a Deus. Ele também olhou para o nosso coração. Ele não olha a nossa aparência, mas ele veio ao nosso favor. E eu quero entrar nessa palavra que diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e viu Zaqueu. Em todos os lugares que Jesus ia, sempre tinha um enfermo para curar. Sempre trazia um enfermo, um leproso, um cego, um doente. Em todos os lugares que Jesus ia, o povo ia atrás de Jesus, porque sempre queria algo de Jesus, né? Eu também, e você também hoje, muitas vezes nós vamos atrás de Jesus porque nós queremos algo. Nós queremos uma resposta para a nossa dúvida, nós queremos resposta para o nosso problema, nós queremos ver Jesus agir, Jesus se mover, e eu acredito que tudo é válido, né? E o povo sempre andou atrás dele, o povo doente, que a Bíblia diz que aonde Jesus estava, ele curava o cego, ele curava o leproso, ele curava o doente, ele expulsava demônio do endemoniado. Mas Zaqueu foi essa caminhada, eu estava lendo, Zaqueu foi diferente. Zaqueu não procurou Jesus porque queria algo dele. Se puder ler aqui, a história diz que ele não procurou, Rodrigo, Jesus porque ele estava doente, ele queria resolução de problema, ele queria que Jesus tratasse com a sua casa, com o seu filho, com as suas riquezas, ou trouxesse alguma resposta para ele. Foi isso que me chamou a atenção e é isso que eu quero falar. Não,
atrás de ti por aquilo que o Senhor pode me dar, mas eu estou diante do Senhor pelo que tu és. Tem uma canção atual que diz isso, né? E eu vejo Zaqueu, porque ele era um homem rico, então ele não foi atrás de Jesus pedir prosperidade, ele não estava doente, a sua carne estava sã, ele não tinha motivos externos para procurar Jesus, buscar Jesus, mas a história diz que ele foi atrás de Jesus porque ele queria conhecer Jesus, ele queria ver Jesus. Isso me chamou muito a atenção esta tarde na leitura da palavra, porque todos nós buscamos mediante aos problemas que vivemos, mas Zaqueu não estava doente, Zaqueu aparentemente não tinha problemas, ele tinha sim os seus problemas internos, ele tinha sim as rejeições vividas, ele tinha, vamos dizer, as tristezas na caminhada, mas o maior interesse de Zaqueu foi conhecer Jesus, né? Tem uma canção, quero conhecer Jesus, né? Eu quero conhecer Jesus. Diz assim que o maior interesse era conhecê-lo mais. Por quê? Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Olha, tem um homem que está no nosso meio, está lá em Jerusalém, tem hora que está na Galiléia, tem hora que está em Cafarnaum, tem hora que está, mas agora está vindo para Jericó, e ele é um homem diferente. Aonde ele passa, ele cura, aonde ele passa, ele transforma, aonde ele toca, as coisas mudam, e isso despertou o interesse no coração daquele homem, né? Rejeitado por sua estatura, porque pela história diz que ele era um homem de pequena estatura, um anão, né? E a gente sabe que o anão, ele pode fazer toda a graça que ele tem no circo, mas ele se sente rejeitado porque ele vive numa anormalidade, o seu corpo não desenvolveu, não cresceu. Então Zaqueu também, ele tinha, né, essa anormalidade, ele não cresceu. Mas diz assim, mas Zaqueu queria conhecer Jesus. E ele não mediu esforços. Ele não mediu esforços. Eu quero trazer essa palavra para hoje, né, para mim e para você, que nós possamos ter o desejo de cada dia conhecer a Jesus, porque a cada dia ele tem uma novidade de vida, a cada dia ele tem algo para trazer ao nosso coração, a cada dia ele tem algo para a minha casa, para a minha vida, para a minha família, a cada dia ele tem algo para se revelar a nós, né? Eu acredito que na plenitude nós vamos conhecer na eternidade, mas que o nosso objetivo aqui na terra é desejar e conhecer Jesus a cada dia mais. E a palavra de Deus diz assim, que ele não mediu esforços, porque ele sendo baixo, a multidão cercava, sempre tem a multidão, né? No domingo nós pregamos a respeito da mulher do fluxo de sangue, e o que muitas vezes impedia aquela mulher de chegar até Jesus era a multidão. Aqui também havia uma multidão que cercava Jesus e impedia dele ver Jesus por causa da sua estatura, por causa da sua pequenez. Mas ele não mediu esforços, ele correu, ele buscou recursos, ele buscou saída para poder enxergar Jesus. Ele queria ver como que é esse homem, né? Talvez ele falava, como que é? Será que ele é um bombadão? Será que ele é muito lindo? Eu acredito que Jesus era lindo, né? Aquela palavra de Isaías 53 que diz assim, que ele ficou sem fisionomia, ele ficou desfigurado, mas isso foi quando ele foi espancado para ser crucificado.
mas eu acredito que ele era lindo de aparência, né? Então a curiosidade diz: eu quero conhecer o que tem de especial em Jesus, o que tem de especial para a minha vida, o que tem de especial que faz com que esta multidão corra atrás dele. Isso incentivou, isso motivou o coração de Zaqueu em buscá-lo. Eu quero trazer para nós hoje que nós possamos ser incentivados a buscar Jesus, a desejar a presença de Jesus e querer conhecer na sua caminhada, conhecer o seu poder, conhecer na intimidade, conhecer que Ele veio se revelar a nós, né? Que Ele veio se revelar. Isso me faz lembrar, sabe de quem? De Moisés. Moisés estava no Monte Sinai e o desejo dele conhecer Deus. Ele falou: eu quero te conhecer, eu tenho te ouvido, eu tenho visto as tuas manifestações, eu tenho visto a tua glória, eu tenho visto o teu poder, mas eu quero te ver, eu quero te conhecer, eu quero ver como é o seu semblante. Mas a palavra diz que quem vê a Deus morre, né? Quem vê a Deus morre. E a palavra diz assim, que Deus falou para ele: tudo bem, você quer conhecer? Eu vou te dar uma oportunidade que você vai ver o quê? Só o passar. Eu acredito que Moisés viu o vento passar, né? Jesus falou: você vai ver eu passar, né? E a história diz que Moisés foi escritor de Gênesis, de Êxodo, né? Deuteronômio, ele foi um escritor. Então tudo que foi revelado em Gênesis foi quando Deus passou, foi revelado a ele o princípio de todas as coisas para ele poder escrever, né? Mas nós podemos falar para Jesus: Jesus, eu quero te conhecer, porque ele se tornou homem. Então nós não vamos ver o rosto dele e morrer. Então nós temos a oportunidade. Então que o nosso coração tenha sede, tenha fome em conhecer, assim como muitas vezes nós corremos atrás de um artista, nós corremos atrás de alguém importante, né? Eu quero te conhecer, eu quero tirar uma foto com você. Hoje eu estava vendo o TikTok e o Bolsonaro estava num lugar aí na estrada, parou para conversar com os caminhoneiros e parou na padaria, né, para comer num restaurante, e as pessoas correm em volta dele para tirar uma foto, para postar, para dizer: ó, eu estou do lado de uma figura importante, eu estou do lado de alguém importante. E que nós, como servos do Senhor, nós também possamos ter este prazer. Eu quero estar do seu lado, eu quero te conhecer, eu quero te ver, porque quanto mais perto de Deus nós nos aproximamos, mais a glória dele nós temos, e mais as pessoas olham para nós e não vão olhar como nós somos, mas vão ver a glória de Deus em nós. A pessoa fala assim: ah, eu falei ali com Gabriel, estou com o Guilherme na cabeça, isso eu fico em dúvida. Eu falei com o Gabriel, e não era o Gabriel, eu vi Deus dele, né? Um exemplo, quando Estevão estava morrendo, e ele viu os céus abertos, e ele começou a ver a glória de Deus. Os homens que estavam à volta dele dizem assim: já não é mais um homem, é o rosto de um anjo que está ali, que está sendo visto. Amém? Aí a Bíblia diz assim, que ele procurou de todas as formas para ver Jesus. E aí ele subiu num sicômoro, né? Ele subiu numa figueira brava. Uma figueira, nós conhecemos aquela figueira que eles têm, aqueles figos redondos, que solta leite, que coça a pele, que queima a pele. É aquele tipo de figueira. Aqueles figos desse tamanho, e conforme você tira aqueles figos, desce todo aquele leite. Mas ele não se importou, ele não se importou com a sua roupa, ele não se importou com o que os homens iam falar, ele não se importou com a sua posição, mas o objetivo dele
Por isso ele subiu, a Bíblia diz que ele subiu na figueira e ele ficou em silêncio para ver Jesus passar. Para ver Jesus passar. Mas disse assim, quando Jesus estava debaixo da figueira, Jesus olhando para cima, o viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu me convido para comer na sua casa. Olha que lindo, né? Jesus se convidou. A atitude de Zaqueu, Rodrigo, foi tão forte. A atitude de Zaqueu mexeu o coração de Jesus, que Jesus o encontrou lá na figueira, lá no meio das folhagens, lá no meio do galho. Assim também, que nesta noite, eu e você estamos aqui na casa do Senhor, e que a nossa busca, o nosso pensamento, o desejo do nosso coração venha atrair a Jesus, a ponto dele dizer, hoje eu me convido. Marca todas as outras passagens, as pessoas convidam, Jesus vai na minha casa, como o Jairo disse, Jesus vamos na minha casa, porque a minha filha está moribunda. Aí lá vem o centurião também, Jesus, vamos, Jesus, o meu servo está doente. Ali Jesus também se dispôs a ir. Aqui também Jesus se dispôs a ir, entrar na casa de Zaqueu e dizer, Zaqueu, hoje eu vou passar a noite na sua casa. Hoje eu vou passar a noite com você. Prepare, eu vou comer com você. Eu vou sentar à mesa com você. Nós vamos conversar. Que nesta noite nós possamos atrair esta presença. Que nesta noite o nosso coração possa estar queimando pela presença de Jesus, a ponto dele dizer, olha, eu vou entrar na sua casa. Eu vou entrar na sua casa. E a palavra de Deus diz assim que Zaqueu desceu depressa, porque Jesus disse que ia pousar na sua casa. E apressadamente ele desceu e recebeu Jesus. Ele recebeu Jesus da sua casa. E que nós possamos também atrair esta presença, né? Não foi os problemas que Zaqueu apresentou que atraiu Jesus, mas o desejo de vê-lo, o desejo de buscar a sua presença. A história nos ensina que todos nós somos dignos da misericórdia de Deus. Jesus olhou para Zaqueu e viu um homem digno de misericórdia, apesar dos seus problemas, apesar da vida que ele levava, mas ele era um homem digno de misericórdia. Aí diz assim que Zaqueu, diante do jantar, e levantou-se Zaqueu e disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Olha a presença de Jesus, Carlos, o que a presença de Jesus faz a um coração. A Bíblia diz, a história diz que as conversas rolaram, mas Jesus não pediu nada para ele. Ele foi tão comovido que ele chegou para Jesus e disse, olha Jesus, eu tenho em abundância, porque hoje eu vejo na mídia, a gente vê o dono da X, né, aí gritando, né, com o careca do Brasil, que tem dinheiro a rodo, e muitas vezes faz foguete para visitar a Lua, fazer turismo na Lua. Tem tanto dinheiro, e eu fico pensando aí, a gente vê também lá em Dubai, esses dias eu vi uma reportagem que o dono de Dubai, o príncipe lá, né? O dono de Dubai, o homem mais rico quase do mundo que construiu Dubai. E, mas Dubai vai afundar. Eu falei, enquanto não afunda, eu vou investindo nela. E aí a gente vê um outro lado do mundo, precisando, aí entra um comercial dizendo assim, ajude a Unicef, Unicef, né? Com R$1 que você doa por dia, você compra um sachê, né?
de alimentos para ajudar a alimentar as crianças que estão desnutridas. E eu falo assim, meu Deus, de um lado, quanto dinheiro, que eles não sabem aonde pôr, e outro lado, a necessidade, né? Mas a palavra diz assim, aquele que pode ajudar e não ajuda, ele comete pecado, ele comete erros. Então aqui nós podemos ver que é pela presença de Deus. Muitas vezes a gente fica até revoltado com essa desigualdade, a gente fica até revoltado com essas pessoas, ou até mesmo com Deus, porque você fala assim, Deus, olha aí, né? Pega esse dinheiro desse homem e transfere. Mas não, o que eu entendo? Se não for a presença de Deus, o homem não se dispõe. Por isso que tem um versículo que diz assim, aquele que dá um copo de água fria para o irmão, ele só dá porque Deus moveu o coração para dar, porque ninguém dá nada de graça para ninguém, a não ser movido por Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, quando alguém te leva um bolo, quando alguém te dá uma blusa, quando alguém te dá uma camiseta, quando alguém te dá um bolo, é porque essa pessoa foi movida por Deus, viu, Carlos? Foi movida por Deus. Deus moveu, a pessoa foi lá, ó, eu lembrei de você, eu trouxe um bolo para você, né? E aqui, a presença de Jesus moveu o coração de Zaqueu, a ponto que ele falou assim, eu vou repartir, bem diferente do jovem, né? Chegou um jovem na presença de Jesus, e ele disse assim, Jesus, o que eu faço para ganhar a vida eterna? E Jesus disse assim, ó, vende tudo que você tem e dá para os pobres, e segue que você ganhará a vida eterna. E diz assim, que o jovem era muito rico, e ele se entristeceu com essa palavra, e ele disse, eu não posso fazer isso. E virou as costas para Jesus e perdeu a oportunidade de ser um discípulo de Jesus. E aqui nós vemos que o coração de Zaqueu, um coração que caiu as amarras, um coração que caiu as resistências pela presença de Jesus. As resistências caíram, as amarras caíram, né? Os impedimentos caíram, e ele se dispôs para dizer assim, Jesus, eu vou dividir os meus bens com os pobres. E ainda ele diz assim, se porventura, esses dias eu li uma palavra que Rodrigo, ele não era ladrão. O povo taxava ele de ladrão porque ele trabalhava para os romanos. Mas diz que ele não era ladrão, que ele cobrava o imposto para o romano e ele cobrava a parte dele de forma justa para ele sobreviver. Mas o judeu chamava ele de ladrão, porque ele dizia assim, se porventura eu fraudei alguém, se porventura eu roubei alguém, eu vou lá e darei 4 vezes mais, porque a lei lá de Moisés, Levítico diz que aquele que rouba alguém, quando restitui, tem que restituir 4 vezes mais. Então, o que eu posso entender aqui? Aonde Jesus chega, o coração não fica a mesma coisa. Aonde Jesus chega, o poder da sua presença transforma, o poder da sua presença muda, o poder da sua presença converte o coração. Hoje eu ouvi uma fala dizendo assim, tal artista e tal ex-artista, você acha que ele é cristão? Eles são verdadeiramente crentes? E um pastor disse assim, a Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. E ele disse assim, quando Jesus chega perto de alguém, a pessoa não vive a mesma coisa. A mudança, a transformação. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não roubar mais. Aquele que vive em prostituição, ele não se prostitui mais. Então ele falou assim,
nós não vemos frutos. Então eu não posso dizer que são verdadeiramente cristãos, porque não tem frutos. Eles não se afastaram do mundo, eles continuam na mesma caminhada. Só dizem que são cristãos, se batizaram, mas a caminhada é a mesma. Ele diz assim: o cristão tem frutos, e nós podemos ver os frutos de Zaqueu. Eu divido a minha riqueza. Olha onde foi mexer, no bolso. Ele poderia dizer assim: eu divido a minha despensa, eu divido as minhas roupas, eu divido. Não, o dinheiro foi mexer no dinheiro. E Jesus não pediu nada, mas a presença de Jesus mexeu no coração daquele homem e trouxe libertação. A presença envolveu a sua vida. Então, muitas vezes a gente fala, essa semana eu estava falando com uma pessoa justamente isso. Quando Jesus entra no meu e no seu coração, a vida muda. Muda a nossa caminhada. Porque aqui está bem descrito uma mudança radical que aconteceu, e nós podemos ver aqui, sem palavras. Jesus não chegou e falou assim: para você me seguir, para você ser salvo, você vai ter que trocar de roupa, você vai ter que trocar de cabelo, você vai ter que vender a casa, você vai ter que deixar de ser quem você é. Não, Jesus partilhou da casa de Zaqueu. Jesus entrou na casa, e a entrada de Jesus trouxe mudança. Que assim também seja. Essa palavra vem no meu e seu coração nesta noite. Se hoje nós estamos aqui, esta palavra ela vem para nós. Ela vem para nós, dizendo assim que Jesus, aonde ele entra, ele traz uma mudança radical. Aonde ele entra com misericórdia. Como disse Levi, né? Jesus me colocou como discípulo porque ele olhou o meu coração. E Jesus também olhou o coração de Zaqueu. Olhou que ele era rejeitado, né? Ali não teve uma cura interior, ali não teve um momento de terapia, né? Mas a presença de Jesus fez tudo isso. Tem lugar que Jesus conversa como a mulher de fluxo de sangue. Quando Jesus falou assim: alguém me tocou e tirou de mim virtude, diz que a mulher chegou perto de Jesus e começou a falar a respeito de toda a sua vida. Então ela começou a declarar para ser curada. Aqui não, aqui a presença de Jesus entrou no coração de Zaqueu e derrubou todas as barreiras, derrubou os sentimentos ruins, né? Derrubou as rejeições, derrubou a tristeza, se havia, porque acredito que tinha sim tristeza, acredito que tinha dor da rejeição, por não ter amizades, por não ser aceito. A história diz que nem na sinagoga ele podia ir, porque nem na igreja ele podia ir, porque por causa da sua profissão. E Jesus, ao entrar na sua casa, restituiu a sua família, restituiu a dignidade dele, abriu portas para ele poder entrar na sinagoga, porque disse assim: olha, hoje, lá no 9 disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Quer dizer, esta é separado, este é uma alma separada, porque o Filho do Homem veio para buscar os que estavam perdidos, e ele veio para salvar. A salvação entrou na casa e na vida de Zaqueu, sem muitas palavras. Então há momentos que não precisa de muitas palavras, né? Tem uma canção que diz: há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. O gesto de Jesus em entrar na casa de Zaqueu demonstrou misericórdia, demonstrou amor pela vida dele, a ponto
dele se converter, a ponto dele entregar a sua vida ao Senhor. Então, o que eu entendo? Qual é a chave desta noite para o meu e o seu coração? Como nós cantamos naquela canção: tudo o que eu preciso está na mão de Jesus. Tudo o que eu preciso está na presença de Jesus. A gente muitas vezes necessita de muitas coisas e busca no homem. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim: eu tenho aprendido a buscar a Deus, que quando eu quero conversar, quando eu quero alguma coisa, eu não tenho que debater com o homem, eu não tenho que criar confusão nem briga. A pessoa falou assim: eu fechei a minha boca, mas eu dobro o joelho e falo: Deus, olha essa situação, entra nessa situação, porque eu não posso fazer nada. Aí diz assim: depois de 3 dias, Deus entra, Deus muda e Deus faz. Então, o que eu entendo? Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, está nas mãos de Jesus, viu, Marta? Tudo que você precisa, seja no sentimental, seja no profissional, seja no familiar. Essa pessoa conversou comigo e a gente estava no quarto, lá em Trindade, e ela disse assim: sabe, pastor, não brigo mais. Não brigo. Eu virei na minha casa, na minha família, e eu disse assim: olha, eu não vou discutir com vocês, não vou dizer que você está errado, que você tem que fazer isso. Ele falou assim: vou orar. Eu só vou orar, vou falar para o meu pai as minhas necessidades, e ele vai tratar com você. Aí disse que um filho chegou para ela: pois é, né? Aí falou: nossa, você veio aqui, que novidade! Claro, a senhora ficou orando e Deus me incomodou e eu tive que vir. Ele foi lá, pediu perdão para ela. A senhora orou, né? A senhora é fogo, né? Ainda hoje eu falei com ela, Deus abre, é orar, minha filha. A gente ora, porque nós não estamos mais em tempo de bater boca, né? Bate boca, mas ela falou: vai orar. Ela falou: eu falei para minha casa, não vou bater boca com vocês, eu vou orar, né? E aí muitas vezes os filhos vêm com os 4 pés, né? Aí ela falou assim: me deixou triste, me deixou agoniado. Agora daqui a pouco eu vejo o menino lá: mãe, você orou, né? Por que você está dizendo? Porque eu não dormi à noite, eu não dormi. Eu tinha que vir aqui pedir perdão para a senhora. Perdoa porque eu fui duro na palavra, perdoa porque eu não te respeitei como mãe, perdoa porque eu atravessei os limites. É assim, mãe. Deus faz, e Deus faz tudo que a gente quer da mão do homem, tudo Deus faz. Você crê nisso? Amém? Eu creio neste poder, eu creio nesta misericórdia. Então, que nós possamos sair hoje daqui. Nós cantamos numa Deus maior, e não há mesmo, né? E nós possamos sair daqui e tudo que eu preciso, tudo que eu desejo, se eu colocar diante do Senhor, tem resposta, porque a sua presença muda toda a situação. Por mais difícil que seja o coração do homem, porque tem hora que você fala assim: eu desisto. Essa mãe, ela chegou para o filho e falou: eu desisto de você. Eu estou desistindo de você diante de Deus. Vai, faz o que você quer e caminha. E aí ele falou que ele não dormiu a noite. Ele falou: se minha mãe parar de orar para mim, eu estou perdido. Então ela falou: deixa eu lá pedir perdão para ela. Ela continuou orando. Por quê? Porque ele entendeu que a cobertura de oração de uma mãe é tudo para a vida de um filho, né? Então, que a presença de Jesus esteja no teu coração, na tua vida. Eu estava lendo essa passagem e mexeu muito no meu coração o desejo deste homem correr e ver Jesus, e como a presença de Jesus trouxe uma mudança
geral, completa, sobre esta vida, e foi tão completa que está escrito aqui. Está escrito aqui, foi tão fenomenal que está aqui que hoje, 2024, nós estamos falando de Zaqueu. Talvez ele nunca pensou em partilhar da história, mas as suas atitudes trouxe ele para a história. Então, que nós também, nas nossas atitudes, possamos marcar vidas, entrarmos na história de alguém. Na história de alguém. Hoje eu falei com o Rodrigo que eu encontrei um rapaz, ele veio aqui, ele passou a viver na igreja com a sua família, e o Rodrigo levou ele lá para a casa de recuperação, para cumprir um tempo de afastamento por causa de bebida, por causa de droga. E ele foi, ele se sujeitou, e hoje eu encontrei ele no centro de Ferraz, com uniforme, trabalhando, né? E eu falei assim, você não saiu, nós fomos lá sexta-feira, eu não estive lá. Ele falou, saiu, eu falei, você nem apareceu na igreja. Ele falou, porque nós estamos lá na igreja, perto da sua casa. Minha mulher está na igreja, nós estamos na igreja. Então, essa atitude de levar ele para ser recuperado na sua vida, das drogas, do que ele era envolvido, o Rodrigo marcou a história na vida dele, na família dele. A família dele. Pode ser que na Bíblia, em nem livros, esteja escrito este ato, mas diante de Deus está, na memória dele está, na memória da família. Cada vez que ele vê o Rodrigo, ele vai falar assim, esse é o cara que estendeu a mão, que mudou a minha história. Então, eu e você somos convidados para mudar a nossa história, como mudou a própria história de Zaqueu, e mudar a história de todos os que estão ao nosso redor, porque foi interessante, eu vi na TV esse texto, né, que eles fizeram como novela, e tinha uma família que estava num apertado muito grande. E Zaqueu entrando na casa desta família, né, porque eles estavam em volta da mesa, dizendo assim, só um milagre para a gente sair da situação que nós estamos. E a mulher da casa disse assim, mas Jesus faz milagres. Vamos crer e vamos confiar que Ele trará um milagre na nossa mão. E quando ela termina de falar, entra Zaqueu lá com um saquinho cheio de moeda e pede perdão para ela, dizendo assim, eu quero te pedir perdão. Quando eu surrupiei de você, estou trazendo para você 4 vezes. É uma cena muito linda, né? Então é assim que Deus faz. Vamos orar? Vamos ficar de pé e que a gente possa viver essa história. Então, seja o instrumento de Deus para mudar a história daquele que está ao seu redor. Pela sua atitude, pela sua oração, pela sua música. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar? Pai, nesta noite, mediante esta palavra, nós colocamos o nosso coração, porque a tua palavra, ela vem de encontro com as nossas necessidades. Se hoje o Senhor nos trouxe a este lugar, o teu Espírito quer falar conosco, falou conosco a respeito desta palavra, Senhor. Senhor, então venha sobre nós, que a tua presença venha nos envolver de tal forma, Senhor, que o nosso caminhar nesta terra possa, Senhor, exaltar o teu nome e possa apresentar a mudança que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, também eu te peço que o Senhor venha fazer arder o nosso coração, assim como Zaqueu lutou, Senhor, caminhou, buscou estratégia para poder te ver, para poder te conhecer, para poder enxergar quem tu és. Que também haja esse desejo do nosso coração de te ver, de te tocar, Senhor, de ser envolvido por tua glória, por tua graça. Que a presença do teu Espírito venha revelar Jesus ao nosso coração, assim como tu se revelaste
também nos nossos dias, Senhor, que nós possamos levar a Tua presença por onde nós andarmos, sabendo que do Senhor tem a resposta, do Senhor tem tudo que nós necessitamos aqui na terra, do Senhor vem o desejo do nosso coração, do Senhor vem a resposta para a nossa vida, do Senhor vem tudo o que nós precisamos. E eu quero te louvar, Pai, eu quero te exaltar por esta palavra, Senhor, e que nesta noite o Senhor possa olhar para os aqueles que estão neste lugar. Cada um entrou aqui com um problema, uma dificuldade, cada um entrou aqui desejoso, Senhor, algo diante do Senhor, e o Senhor é Deus que responde, o Senhor é Deus que traz resposta, o Senhor é Deus que abre portas, o Senhor é Deus que abençoa, que toca o coração do homem, da mulher, do filho, da filha. O Senhor é aquele que converte o coração, porque aonde a tua presença entra, o Senhor muda. Senhor, leva a tua igreja debaixo dos teus cuidados. Leva, Senhor, cada um, Senhor, debaixo da tua bênção, debaixo da tua paz. Que a graça do Senhor envolva cada vida, cada coração, iluminando as vidas, tocando os corações, meu Deus. Que a bênção do Senhor esteja neste final de semana, desde já. Prepara para nós momentos de paz, de alegria, de vitória, Senhor. Abençoando os lares, as famílias. O Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe dê a paz, em nome de Jesus. Vá na paz e Deus te abençoe, em nome de Jesus.